A equipe do programa Superação fez uma visita na casa de uma pessoa muito especial. Hoje você vai conhecer a história de Neto, que leva a vida em alto astral e muito bom humor. Fica até difícil de enxergar a sua deficiência. Em fevereiro de 2008 eu estava numa festa com os amigos e ao levantar para ir ao banheiro eu tropecei. Meu tênis estava desamarrado. Eu tropecei e tinha uma elevação no quintal onde a gente estava fazendo um churrasco. Eu acabei caindo e batendo a cabeça numa altura em que a forma com que eu caí e a altura em que eu bati minha cabeça num muro causou um efeito chicote no meu pescoço. Acabei quebrando o pescoço e lesionando a medula. Isso causou um edema na altura da C3, com comprometimento da C2 também, que me deixou tetraplégico. Para superar tanta dificuldade, Neto contou com a ajuda de uma companheira muito especial, que segurou as pontas com muita fé e confiança. A minha mãe é uma pessoa... Eu sempre tive uma relação muito especial com ela. Eu sempre tive uma relação muito especial porque a gente é muito parecido. A gente tem um jeito muito interessante, eu acho, de lidar com as coisas, com as dificuldades, com as coisas boas. Mas a minha mãe me ensinou muito que é importante a gente acreditar sempre nas coisas. E eu não vou aguentar, ele falava, né? Eu falei, claro que você vai aguentar, porque eu estou aqui. E eu sempre falava que ele era a luz dos meus olhos, né? Isso aí era um carinho que a gente trocava. E ele disse para mim no primeiro momento, a luz dos seus olhos está apagando. Eu falei, eu não admito ouvir isso. Você vai continuar brilhando porque eu vou ser sua pilha. Ele falou, mas a senhora não vai aguentar. Eu falei, nós juntos vamos aguentar, porque eu não vou deixar essa luz apagar. Então foi aí o nosso primeiro pacto. Nosso primeiro momento, eu e ele, foi numa salinha do hospital e nós fizemos como se fosse um pacto. E ele falando que ele ia morrer porque não ia aguentar tanto sofrimento e eu falando que eu não ia admitir. Eu não vou admitir ir embora e buscar roupa para enterrar você. Você tem que lutar. E daí começou a luta nossa, né? Desde esse momento. Só que foram 18 horas até começar tudo, né? Quando veio mesmo a notícia de que ele tinha acometido o efeito chicote, que tinha quebrado a vértebra, já era 2 horas da tarde do outro dia, do domingo. E daí que ele foi pro quarto e começamos a luta. Quando ela precisou ser meu braço, minha perna, ser a mão que me dá banho, a mão que me alimenta, ela assumiu esse papel de uma maneira tão maravilhosa e tão... Quando ela precisava ser a pessoa que eu tinha que olhar no hospital e saber que ela estava lá. Só por saber que ela estava lá, eu já me sentia melhor, já me sentia mais calmo, mais tranquilo. Então, a minha mãe é um capítulo à parte na minha vida por ser tão especial. E daí o médico chegou e falou para mim com o Zé, vão embora, descanse que vocês vão ter velório. Não tem mais o que fazer pro seu filho. E daí eu até fui assim, sabe? Eu falei para ele, quem é o senhor para falar que meu filho vai morrer hoje? Do lado dele tem um médico, ele me cortou, ele falou assim, você foi buscar um médico fora de Piracicaba? Eu falei, que pena que o senhor não conhece esse médico, porque ele que trabalha do seu lado todo dia. É uma pena você não conhecê-lo. Ele falou, mas quem é esse médico? Porque hoje eu quero conhecer. Eu mostrei o crucifixo para ele. Falei, é aquele ali. Se for hora do meu filho, ele está na mão dele. Então eu vou aceitar. Mas o senhor vem falar para mim que hoje eu vou ter velório, eu não acredito. Esse médico deu alta para o meu filho no 3º dia e nunca mais apareceu. Ela sempre me bota para cima. Por mais que ela tenha medo de enfrentar certas situações,
Ela é uma ótima atriz e ela passa uma segurança tão grande que eu acabo acreditando e as coisas dão certo, entendeu? Depois tem meu pai, que também é uma pessoa incrível, de um amor incomensurável, que independente do que acontecesse ou de como eu ficasse, ele queria me ter perto dele, junto com ele. Ele pediu para Deus que me deixasse, que fosse rastejando, mas que eu permanecesse aqui, que era muito importante, pelo amor que ele tem. E minhas irmãs, que são minhas amigas, são minhas cúmplices de tudo, entendem mais do meu corpo do que eu, acho, hoje, do pescoço para baixo, sabe? Sabem mais das minhas necessidades, às vezes, do que eu mesmo. Neto, ele sempre foi, assim, o centro de todas as ideias, antes de decidir qualquer coisa. Para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, que imóvel a gente vai comprar, sempre a gente consultava o Neto, né? Antes. E depois do acidente, isso acabou tendo uma proporção maior, porque nós acabamos percebendo que não era só aqui em casa que ele era esse centro. Vamos às 3. Vamos sentar o Neto hoje. Hoje o Neto vai tomar banho no chuveiro. E a gente fazia isso acompanhado do fisioterapeuta dele. Hoje você vai tomar café sentado com a gente na mesa. Então essas coisas simples, era o desejo que a gente tinha de ter ele do lado da gente, sentado na mesa, ou sentindo o chuveiro cair na cabeça dele, né? Então foram coisas assim fundamentais, até que justamente no dia que o André veio fazer uma visita pro Neto aqui em casa, ele se sentiu muito encorajado, ele falou, eu quero andar pela cidade. Eu acho que fazia uns 6, 7 meses que ele não saía de casa. E aí nós colocamos ele no carro e ele andou pela cidade inteira, dentro do carro. E ele observou coisas que a gente até nem observa, né? Porque você tá todo dia, então uma rua que muda de sentido, ou então um sinaleiro diferente numa avenida. E o olhar dele pra gente era muito importante, muito forte naquele momento. Me surpreendem com o cuidado, com a atenção, com o carinho, com a força que elas entraram nessa história, nesse jogo pra ganhar, sabe? Elas jogam pra ganhar. E os meus amigos são outro capítulo à parte. São, assim, presentes que eu ganhei de Deus. Tem a minha prima, Paula, que é minha amiga, minha melhor amiga. E que eu compartilho desse mesmo sentimento. A gente sempre brincou que a gente sentia um ou outro quando o outro não estava legal, ou quando estava acontecendo alguma coisa. A gente tem uma presença de espírito tão bacana na amizade que às vezes ultrapassa. Foram muitas as pessoas que ajudaram Neto em sua recuperação. E olha só, até uma popstar. E na UTI eu tinha um rádio do lado da minha cama que tocava Madonna o tempo inteiro. E quando anunciou que ia ter o show da Madonna e que ela ia tocar no Brasil, que estava confirmado, aquilo me deu um gás assim impressionante. Eu tava na UTI. Quando confirmou o show da Madonna, eu tava na UTI. E num primeiro momento, eu tentei fazer um trabalho de aceitar que eu não iria, que eu não poderia ir. Aí eu tive uma injeção de ânimo, assim, me falaram, não, você vai comprar esse convite e depois a gente resolve. Depois a gente vê o que vai acontecer, o que não vai, mas você vai ter o convite. E foi passando o tempo, eu com a empolgação, com essa coisa de vislumbrar mesmo, estar lá no Morumbi e vê-la ao vivo, eu acho que colaborou muito, foi um up assim, muito grande pra... É engraçado, porque falando assim parece que com tantos motivos, só que é muito particular de pessoa para pessoa.
E isso foi um gancho que eu peguei.